Olá, estudantes, olá, professoras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as Olimpíadas. Vocês já devem estar acompanhando de casa alguns jogos, a abertura, algumas reportagens e já devem ter percebido que em cada modalidade esportiva a gente tem um desenho representando aquele esporte. Vocês conhecem? Sabem do que eu estou falando? São os pictogramas. Eles surgiram da necessidade de encontrar uma linguagem que fosse entendida por qualquer idioma. Como o evento foi ficando cada vez mais internacional, várias pessoas participando, viu-se a necessidade de criar um desenho que qualquer pessoa pudesse identificar o que ele representava, qual esporte ele representava. E foi justamente no Japão, Tóquio, em 1964, que surgiram os primeiros pictogramas. Eu vou mostrar para vocês ali na tela a primeira edição, que foi de 1964, com menos esportes, inclusive. Depois do próximo, que vem o México, bem colorido, bem alegre. No próximo slide, vocês vão perceber, eu pus várias edições para vocês poderem perceber. São sempre desenhos que remetem, que a gente consegue visualizar e já compreender qual é o esporte. No próximo slide temos mais alguns, até que finalmente a gente chega nos de Tóquio 2021 e que pela primeira vez na história das Olimpíadas ganharam um movimento. A grande novidade deste ano da Olimpíada é que os pictogramas têm movimento. Tem um vídeo e eu vou trazer para vocês assistirem agora.
E então, conseguiram acompanhar o vídeo? Viram todas as modalidades que tem esse ano na Olimpíada de 2021? Inclusive, nessa Olimpíada surgiram mais duas modalidades novas. Vocês sabem quais são? Eu vou colocar na tela agora para vocês alguns pictogramas e eu vou pedir para vocês, por favor, registrarem qual é a modalidade. Se vocês conseguem identificar todos os esportes olímpicos que tem nessa tela. E depois, circularem ou marcarem quais são as modalidades novas que surgiram agora na Olimpíadas de 2021. Vocês sabem quais são? Eu vou dar um tempinho e já volto.
Muito bem, conseguiram registrar os nomes? Vamos conferir? Vamos lá, no próximo slide eu trago então todos os esportes, o número 1, o judô, número 2, o skate, número 3, basquete, número 4, vôlei de praia, número 5, ginástica, número 6, futebol, número 7, vôlei, número 8, pentatlo, número 9, vela, número 10, atletismo, número 11, boxe, número 12, surf e número 13, luta. Se vocês registraram no caderno ou em alguma folha, prestem atenção na ortografia das palavras. Se escreveram corretamente boxe com X, pentatlo, basquete, surf. Deem mais uma conferida. E agora que vocês já registraram o nome de todas as modalidades, sabe quais são as novas? Quais estão nessa Olimpíada? Acertou quem respondeu skate e surf. Então, aqui a gente pôs em destaque as imagens do skate e do surf, que entraram nessa edição. E o Brasil já manda representantes para as modalidades, tanto do skate quanto do surf. Coincidentemente, a atleta mais jovem da delegação do Brasil é uma menina que vai disputar uma medalha pelo skate, a Raíssa Leal, de apenas 13 anos. A nossa seleção conta com 22 atletas, 11 homens e 11 mulheres. A Raíssa ficou conhecida como fadinha do skate por usar asas nas competições. No próximo slide, ela inclusive fez uma declaração que diz assim: estamos nas Olimpíadas provando que o esporte não é só para eles, as meninas arrasam também. E uma curiosidade é que o skate está entre os 10 esportes mais praticados do Brasil. Na delegação, também contamos com uma equipe do surf. E agora a gente vai conhecer uma das mulheres representantes do surf, a Silvana Lima, que tem 36 anos. A Silvana é nascida no Ceará. Ela morava num quiosque de praia com a mãe e mais 4 irmãos. Aprendeu a surfar num pedaço de madeira. E a primeira prancha depois ela ganhou de um irmão, né? Com 17 anos ela foi convidada para ir para o Rio de Janeiro disputar um primeiro campeonato de surf. Chegando lá, ela já se sobressaiu entre as outras atletas, tinha muito jeito para a modalidade e foi ganhando repercussão nacional, né? Se transformando numa grande surfista. Ela fugia à época o padrão da surfista, daquela menina loira, bronzeada, e isso, inclusive, ela relata que foi umas dificuldades para ela se colocar no esporte, porque daí ela tinha dificuldade, inclusive, em conseguir patrocínio. Numa declaração dela, ela diz que, vamos ver ali no slide como é que ela fala, a gente tem que ser modelo e surfista ao mesmo tempo. Então, quem não é tipo modelinho, acaba não tendo patrocínio, como foi o meu caso. Os homens não têm esse problema. Então, ela traz também essa questão relacionada ao surf, que ela precisava ser uma atleta que estivesse dentro de um padrão de beleza para vender produtos para surfistas, né? E foi uma dificuldade que ela encontrou. Mas nada disso fez com que abalasse a caminhada dela e hoje ela está nas Olimpíadas, né? E acho bacana a gente trazer aqui também que o surf é o primeiro esporte que consegue trazer a equidade em salários, em patrocínio, em premiação de campeonatos. Então, a Federação Mundial de Surf estipulou que tanto surfistas homens quanto mulheres devem receber a mesma premiação quando disputam um campeonato. Para a gente brincar agora um pouquinho, eu trouxe uma atividade que eu vou deixar na tela um pouquinho para vocês procurarem, por favor. Tem a flecha indicando, como se você estivesse chegando na praia com sua prancha, louco para surfar, e precisa passar por entre o guarda-sol, as pessoas, e chegar até o mar. Vou dar um tempinho e já volto.
Parecia simples essa atividade. Conseguiram encontrar o caminho? Ele é cheio de detalhes. Eu trouxe aqui a resposta, vejam se vocês conseguiram encontrar. Chegaram até o mar para surfar um pouquinho? Muito bem. Continuando na nossa aula, tanto o surf quanto o skate são culturalmente esportes praticados por homens, né? Uma predominância maior de homens do que mulheres nas competições. E a delegação do Brasil leva também mulheres para outros esportes que são culturalmente mais praticados por homens. Eu trouxe aqui na próxima imagem a foto dessas atletas. Se vocês desembaralharem as letras, vocês vão descobrir qual é o esporte que elas praticam. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa descoberta e já volto.
Conseguiram descobrir, desembaralhar as palavras e descobrir qual é o esporte que elas praticam? Conhecem essas atletas? Vamos ver? Então, na primeira, luta livre. Na segunda, boxe. Na terceira, tiro com arco. Na quarta, judô. E a última, levantamento de peso. Agora, eu trouxe para vocês uma foto tirada de uma premiação de um campeonato de skate que gerou muita polêmica. Talvez vocês já até tenham visto essa foto circular. São dois vencedores do campeonato de 2018 e eles têm, segurando na mão, o cheque fictício da premiação. E a gente percebe que são dois valores diferentes. Então, logo abaixo, tem algumas questões para vocês refletirem. Primeira, qual o valor de cada cheque? Segunda, o que você atribui à diferença de valores? Porque um cheque é de um valor e outro é de outro. Se ambos foram os vencedores, você concorda com essa diferença? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto.
Conseguiram descobrir os valores, pensar a diferença. Então a gente vê, foi um campeonato, ambos são vencedores, tiraram o primeiro lugar, só que um na categoria feminina e um na categoria masculina. Na categoria feminina, a premiação foi de 5 mil, na masculina, 17 mil. O debate foi grande nas redes sociais quando eles postaram essa foto, e essa foi nossa intenção, trazer essa conversa para dentro da escola de vocês, com a família de vocês, conversarem se vocês concordam com essa diferença de pagamento entre os atletas, se é justo, se não é, por quê. Não temos uma resposta para essas perguntas, né? Nosso convite é refletir, pensar, levantar os prós, os contras. Então fica esse convite para vocês levarem esse debate para dentro da casa de vocês, com os amigos, enfim, se é justa essa diferença na premiação. E não é só no skate que acontece isso. Na maioria dos esportes, os homens ganham salários maiores do que as mulheres, né? Então, nenhuma mulher está no ranking dos 100 atletas mais bem pagos do mundo. E segundo uma pesquisa realizada pelo Google, que é o provedor navegador de pesquisas mesmo, que as mulheres praticam 40% menos esporte do que os homens. Então, culturalmente, as mulheres são criadas, né? A gente aprende a praticar menos esporte do que os homens. E isso depois vai refletir na vida adulta, vai refletir no salário. E falando nessa grande diferença, a gente achou que seria interessante trazer a história do futebol feminino para vocês também, que também tem uma grande diferença nos salários dos homens para as mulheres. E quando a gente foi pesquisar e descobrir de onde vinha essa diferença tão grande, é histórico, né? A primeira partida de futebol feminino aconteceu lá por volta dos anos 20 e foi num circo. Então não teve entendimento naquela época de que era um jogo de futebol, uma partida de futebol, e sim um show, um espetáculo. Então na foto vocês podem ver ali que as mulheres estão inclusive maquiadas, né, para esse show, para esse espetáculo. Nos anos 30, 40, muito timidamente as mulheres começaram a desenvolver a prática de jogar o futebol feminino, até que em 1941, foi assinado um decreto que proibia as mulheres de jogar futebol, por entender que não era próprio para a natureza das mulheres, que as mulheres não tinham o corpo preparado para partidas de futebol, que as mulheres não deveriam praticar esportes ou violentos ou que agredissem o corpo. E isso também inibiu muito a participação das mulheres, né? Então, ele foi proibido de 1941 até mais ou menos 1980. Ali eu trouxe algumas manchetes para a gente ver. Proibido o futebol feminino. Depois, na outra imagem, pé de mulher não foi feito para meter em chuteiras. Impedido pela polícia o futebol feminino. Não que alguma mulher foi presa, porque não há relato de nenhuma mulher presa por jogar futebol, mas culturalmente, socialmente, não era aceito. Então, as mulheres nem se propunham a jogar, né? E ali na última manchete, que a gente não conseguiu a foto da manchete, mas a gente tem o registro da frase, que traz assim: o futebol é impróprio para as moças. Então, isso socialmente acabou impedindo as meninas, as mulheres, de praticarem o futebol. E ele só foi voltar a acontecer em 1988. Eu trago aqui para vocês a foto, então, da primeira seleção brasileira feminina oficialmente formada. Elas passaram por muitas dificuldades, não tiveram patrocínio, não tinham uniforme, usavam um uniforme que era herdado da seleção masculina, mas aos poucos foram ganhando um pouquinho mais de notoriedade, foram se destacando, até que a gente chega nos dias atuais com a seleção feminina, ganhando muito destaque. No primeiro jogo da seleção que aconteceu nessa Olimpíada, elas já ganharam. Então, historicamente, a gente percebe que a construção da participação no futebol feminino foi sendo retomada, até que a gente chega nos dias de hoje e tem aí o desempenho das atletas na Olimpíada, né?
E foi em 2019 que a primeira vez que a televisão transmitiu um jogo da seleção feminina e que foi pensado um uniforme exclusivamente para elas. Até então não se tinha pensado nisso. 2019. Isso são 2 anos atrás. É pouquíssimo tempo, né? Então é isso, gente. Eu acho que esse era o nosso recado de hoje. Eu vou deixando vocês por aqui, mas antes eu trouxe ainda, falando de futebol feminino, a gente não poderia deixar de trazer a Marta, que é o grande destaque da nossa seleção. Então agora a gente vai ler para vocês rapidinho. A gente retirou desse livro 50 brasileiras incríveis para você conhecer antes de crescer, um pouquinho da biografia da Marta. Vamos assistir? 50 brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer. Débora Tomé, editora Galera. Marta, 1986. Era uma vez um reino onde quase todas as pessoas eram apaixonadas pelo mesmo esporte. Isso era tão importante que o chamavam de Pátria de Chuteiras, a terra onde se jogava o melhor futebol do mundo. Porém, vejam vocês, nesse mesmo reino achavam que futebol era coisa apenas de menino. Mas algo estava prestes a mudar essa história. Na beirada do campinho de várzea de 2 riachos em Alagoas, Marta vivia sempre metida no grupo de garotos. Aos domingos, eles iam assistir ao jogo dos mais velhos, que tinham uma bola de couro de verdade, bem diferente da bola murcha que os pequenos disputavam ao longo da semana. Assim que os grandes chutavam para fora do campo, a meninada toda corria, pois era a grande chance de dar um chutão naquela que era a bola. Nessa hora, Marta juntava todas as suas forças e corria sem respirar. Muitas vezes conseguia e, bum, chutava a bola de volta para o campo. Largue a bola que é coisa de menino, ela ouvia o tempo todo. Mas era tão feliz jogando futebol com os pés descalços que não tinha como desistir. Um dia, um olheiro a viu jogando e levou Marta para o Vasco, no Rio de Janeiro. Não tinha nem debutado a menina e já estava treinando todo dia como atacante. Com 17 anos, foi a vez de vestir a amarelinha na Copa do Mundo de Futebol Feminino. De lá, pulou rapidamente para o futebol europeu. Antes de conquistar seu reino, virou ídolo na Suécia. Marta é tão boa, mas tão boa, que por 5 vezes foi escolhida a melhor jogadora de futebol do mundo. Um feito único. É também a maior artilheira das Copas Femininas. Como se isso fosse pouco, em 2015, ela ainda se tornou a pessoa, entre homens e mulheres, que mais fez gols jogando pela seleção brasileira. Até hoje, por mais de 100 vezes, ela fez a torcida gritar gol. Com tanta coisa assim, os habitantes do tal reino, ainda que tenham resistido, tiveram que pensar melhor. Afinal, já tinham até a rainha do futebol. Como era mesmo aquela história de futebol não ser coisa de menina? A história da Marta agora vocês já conheceram, mas é importante de ressaltar que uma seleção com 22 jogadoras não é feita com apenas uma atleta, né? Cada uma se destaca e é importante para formar um time. Inclusive, nessa seleção, a gente tem a participação ainda de uma jogadora chamada Formiga, que é a única que está participando às 7 Copas do mesmo campeonato como jogadora de futebol feminino, né? Então, é a única atleta que tem essa participação em 7 Copas. Então, embora a gente tenha trazido a história da Marta, é importante ressaltar que todas elas são importantes no time. Pensando nisso, trouxemos a imagem de toda a seleção feminina de futebol. Elas fizeram intencionalmente essa foto com as pernas cruzadas para trazer a feminilidade também para o esporte. E a gente vai deixar um tempinho para vocês poderem olhar bem, observar quem são as jogadoras. E o desafio, a atividade, é vocês montarem o quebra-cabeça, né? Então, a gente tem ali, primeiro, a foto completa, dividida em 9 quadrados. Depois, do lado, a gente tem marcado cada quadrado com um número.
E embaixo um gabarito vazio que vocês vão ter que preencher. Já temos que no meio é a foto 3. Então, vou dar agora um tempinho para vocês organizarem o pensamento e verem como é que vão montar essa foto e já volto trazendo a resposta. Muito bem, conseguiram ver bem as atletas? Reconheceram elas na foto? Conseguiram montar o gabarito? Vou pôr ali na tela para vocês poderem conferir se conseguiram organizar essa ordem. E é isso. Hoje o nosso recado é esse. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer a história da participação das mulheres em alguns esportes. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.